Existe um tipo de porta que não depende de esforço humano, influência social, favoritismo, conexões ou sorte. Existe uma porta que nasce do céu, que é decretada, espiritualmente, muito antes de se manifestar fisicamente. Uma porta que não pode ser manipulada, impedida ou roubada. E essa porta não está nas mãos de pessoas, governos, situações ou circunstâncias. Essa porta pertence a Deus. E quando Ele abre, ninguém pode fechar. Essa é a promessa que deveria moldar sua identidade, sua fé e sua postura diante da vida. Porque se existe algo que o inimigo tenta roubar de você constantemente, é a convicção dessa verdade. Ele sabe que se você acreditar profundamente nisso, nada vai te deter. Nada vai te paralisar. Nada vai te convencer de que você está limitado pelo que vê, pelo que vive ou pelo que perdeu. A porta que Deus abre não é pequena, não é frágil, não é instável. Ela é espiritual, ela é eterna. Ela é blindada pela própria autoridade do céu. E o mais interessante é que muitas das portas que Deus abre não se parecem com portas. Se parecem com desafios, dificuldades, perdas, contradições e até retrocessos. Porque Deus não abre uma porta pelo caminho mais bonito. Ele abre pelo caminho necessário. Ele não te leva para o destino mais confortável. Ele te leva para o destino que transforma você na pessoa que Ele te chamou para ser. E esse caminho quase nunca é linear. Quase nunca é rápido. Quase nunca é óbvio. A porta que Deus abriu na sua vida pode estar camuflada atrás de uma temporada de espera. Pode estar escondida atrás de acontecimentos que te deixaram confuso. Pode estar disfarçada de silêncio, de demora, de frustração, de dores que você não entende. Mas o que parece obstáculo é, muitas vezes, apenas preparação. O que parece interrupção é, na verdade, redirecionamento. O que parece perda é reposicionamento para algo que você ainda não enxerga. Mas Deus enxerga. Ele vê a porta antes de você. Ele vê o caminho inteiro. Ele vê o propósito completo. Ele vê detalhes que você não consegue imaginar. O que te parece atraso, para Deus é exato. O que você interpreta como caos, para Deus é ordem. O que você chama de luta, Deus chama de lapidação. E é por isso que muitas pessoas desistem antes de chegar na porta. Porque elas se cansam do processo que precede a abertura. Acham que está tudo dando errado, quando na verdade está tudo sendo alinhado. Acham que Deus não está fazendo nada, quando Ele está fazendo tudo. Acham que foram esquecidas, quando estão sendo preparadas. A porta que ninguém pode fechar não é entregue a qualquer pessoa, porque ela exige maturidade para carregar o que virá depois que você passar por ela. E essa é a parte que quase ninguém entende. Antes de Deus te mostrar a porta, Ele te dá autoridade. Porque o reino espiritual não funciona como um mundo natural. Aqui fora, as portas respondem à influência, dinheiro, status, aparência, currículo. No reino de Deus, as portas respondem à autoridade espiritual. E a autoridade espiritual nasce em tempos de batalha. Nasce em noites sem dormir. Nasce em lágrimas que ninguém viu. Nasce em batalhas internas que você enfrentou sozinho. Nasce quando você permaneceu firme mesmo ferido. Quando decidiu continuar mesmo exausto. Quando escolheu confiar mesmo sem entender. Cada luta que você sobreviveu colocou sobre você um peso de autoridade. Cada batalha te fortaleceu espiritualmente. Cada dificuldade construiu algo dentro de você que não pode ser tirado. A porta que Deus vai abrir não se sustenta na sua força. Se sustenta na sua autoridade. E a autoridade espiritual não é algo que você conquista pela força. É algo que você recebe pela entrega. A entrega de confiar em Deus quando tudo parece perdido. A entrega de permanecer fiel quando nada faz sentido. A entrega de não cortar caminhos o se bender, não desistir, não abandonar quem você é. A autoridade nasce quando você escolhe o caminho certo, não
O caminho fácil. O mundo acredita que força é poder. Deus sabe que poder é submissão. Quanto mais entregue, mais forte você é no espírito. Quanto mais dependente, mais perigoso você se torna para o mundo espiritual. É por isso que tantas portas se abrem quando você amadurece espiritualmente. Porque agora você não é mais alguém que apenas pede portas. Você é alguém que está pronto para atravessá-las. E quando você está pronto, nada te limita. Mas existe algo ainda mais profundo. Muitas das portas que Deus abriu para você já estão abertas. O problema é que você ainda não chegou até elas. Isso significa que você não perdeu nada. Não está atrasado. Não está fora do propósito. Você está em processo. Deus não abre portas no seu tempo. Ele abre no dele. E ele abre antes mesmo de você estar preparado para entrar. Porque Deus não reage ao seu futuro. Ele planeja o seu futuro. Ele não improvisa. Ele executa. Ele não conserta o desastre. Ele te guia para o destino. A porta que ele abriu no céu já existe. Só falta você chegar até ela. E o caminho, até lá, é desenhado por ele nos mínimos detalhes. E aqui está uma verdade que poucos conseguem aceitar. Deus não te leva para a porta mais fácil. Ele te leva para a porta que mais te molda. Porque o importante para ele não é apenas que você entre, mas que você permaneça. E para permanecer, você precisa da mentalidade certa, da fé certa, da maturidade certa, da postura certa. A porta não é o final. A porta é o início. A travessia é apenas o começo do que Deus pretende fazer através de você. É por isso que o processo é tão intenso. Deus está construindo em você o caráter que sustenta o propósito. Ele está te fortalecendo para que, quando a porta se abrir, você não volte para trás. Ele está te curando para que, quando você entrar, não carregue consigo o que te destruía. Ele está te limpando do que te atrasava. Está te ensinando a depender somente dele. E há algo poderoso sobre essa porta. Ninguém pode fechá-la. Isso significa que mesmo que tentem te sabotar, não conseguirão. Mesmo que tentem te diminuir, não terão sucesso. Mesmo que falem mal, não alcançará você. Mesmo que tentem puxar seu tapete, não vão te parar. Portas espirituais não respondem à maldade humana. Elas respondem à soberania divina. O que Deus abre, permanece aberto, ainda que tentem trancar. O que Deus libera, permanece liberado, ainda que tentem travar. O que Deus decretou, permanece de pé, ainda que tentem derrubar. Pessoas podem tentar, mas não têm autoridade. Inimigos podem se levantar, mas não têm poder. A circunstância pode te assustar, mas não tem controle. O único que tem controle é aquele que te prometeu, e ele não falha. A verdade é que Deus permite o inimigo se levantar apenas até o ponto exato em que sua autoridade é ampliada. Ele nunca permite algo que te destrua, apenas algo que te fortaleça. E quando o inimigo desperta contra você, é sinal de que a porta está próxima, porque ninguém luta contra aquilo que não ameaça. Se o inferno se moveu contra você, é porque o céu já decretou algo ao seu favor. Agora entenda algo essencial. Quando Deus abre uma porta, Ele te chama para atravessá-la com confiança. Não com medo, não com dúvida, não com insegurança, com autoridade. A autoridade de quem sabe que não chegou até aqui sozinho. A autoridade de quem sabe que não está avançando por mérito, mas por propósito. A autoridade de quem entende que foi Deus quem abriu, então é Deus quem sustenta. A confiança é o que ativa a travessia. A porta pode estar aberta, mas quem caminha é você. Deus abre, você atravessa. Deus libera, você move. Deus prepara, você responde. E talvez aí esteja o ponto mais profundo deste momento da sua vida. Você está diante de uma porta que Deus abriu, mas que ainda não se manifestou aos seus olhos. E a única coisa que Ele te pede é confiança. Confie no tempo. Confie no processo. Confie na direção.
Confie no que ele te mostrou. Confie mesmo quando parece que tudo está indo na direção oposta. Confie mesmo quando parece que nada faz sentido. Confie quando sua mente duvidar. Confie quando seu coração vacilar. Confie quando o silêncio parecer pesado demais. Porque o silêncio não é abandono, é estratégia. O silêncio não é Deus te ignorando, é Deus te posicionando. A porta está aberta. A promessa está ativa. O propósito está vivo. O que está acontecendo agora é apenas alinhamento. Deus está ajustando os últimos detalhes. Está movendo o que você não vê. Está preparando pessoas que você ainda não encontrou. Está removendo obstáculos que você nem percebeu. Está organizando cenários que ainda não surgiram no natural. Ele está trabalhando enquanto você espera. E quando chegar o momento certo, o momento dele, o movimento será rápido. A porta se tornará visível. O caminho vai clarear. O que parecia parado começará a fluir. O que parecia impossível se tornará natural. Porque quando Deus diz agora, nada pode dizer não. E quando você atravessar, vai entender por que precisou esperar tanto. Vai entender por que tantos ciclos precisaram ser fechados. Vai entender por que Deus te protegeu de certas pessoas. Vai entender por que algumas portas humanas se fecharam. Porque o caminho mudou. Porque oportunidades desapareceram. Vai entender por que precisou ser forte quando queria desabar. Vai entender por que Deus te segurou quando você queria correr. Vai entender cada lágrima, cada silêncio, cada dor. Cada noite que você achou que não suportaria, tudo fazia parte da preparação para essa porta, menos a porta que ninguém pode fechar. Quando Deus decide abrir uma porta, nenhuma força humana consegue impedir, nenhuma crítica, nenhuma inveja, nenhum plano contrário. Quando o céu determina algo sobre sua vida, a terra não tem autoridade para cancelar. Você pode até enfrentar resistência, atrasos, dúvidas e ataques espirituais menos. Mas nada disso tem poder para fechar o que Deus escancarou. O inimigo tenta, mas não consegue. As circunstâncias pressionam, mas não vencem. Deus não apenas abre portas, Ele mantém abertas aquelas que pertencem ao seu propósito. E se Ele abriu para você, se prepare. O próximo movimento é vitória. E nesse momento, diante dessa realidade espiritual, você precisa se lembrar de quem você é. Você não é alguém perdido. Você não é alguém esquecido. Você não é alguém pequeno demais para os planos de Deus. Você é alguém carregado de propósito. Alguém marcado pela promessa. Alguém guardado pelo céu. Alguém que o inferno teme. Alguém destinado a atravessar portas que não dependem de homens. A porta está aberta e você vai passar por ela. Não porque é forte demais, mas porque Deus é fiel demais. Não porque você merece, mas porque Ele prometeu. Não porque a vida foi fácil, mas porque Ele te preparou no difícil. E agora chegou a hora. A porta que ninguém pode fechar está diante de você, mesmo que ainda invisível aos seus olhos. O céu está te chamando para avançar. Não hesite, não se esconda, não recuse o que é seu. A porta é espiritual, e você foi levantado espiritualmente para vivê-la. Caminhe como alguém que sabe de onde vem sua autoridade. Caminhe como alguém que carrega o selo de Deus. Caminhe como alguém que entende que nenhuma força humana pode impedir aquilo que o céu já liberou. A porta que ninguém pode fechar não é sobre oportunidade, é sobre destino. E o seu destino acabou de ser ativado.